O padrão de comportamento codependente. Você sabe o que é um padrão de comportamento codependente? Você conhece alguém assim? Muito bem, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre esse comportamento que é muito comum na sociedade, tá bom? Vamos lá. Colocando um pouquinho de história, só para entender de onde veio esse termo. Esse termo ele veio dos Estados Unidos, tá? No final da década de 70 do século passado, tá? E o termo codependência ele surgiu nos anos de 1970 em vários centros de recuperação alcoólicos lá nos Estados Unidos, tá? E originalmente esse termo era usado para designar pessoas que tinham suas vidas afetadas pelo envolvimento com alcoolistas, né? Pessoas que são viciadas em álcool, né? Então, essas pessoas elas acabavam desenvolvendo com elas, os alcoolistas, né? Um padrão de relacionamento nocivo, e isso trazia prejuízo a ambos, tanto essa pessoa que era viciada em álcool, quanto essa que assistia, tentava, no caso, ajudar esse alcoólico ou alcoolista, né? Então, a partir dessa rápida introdução histórica aqui, bem breve, né? Quais são as características desses codependentes, dessas pessoas codependentes, que têm um comportamento codependente, né? Então, pessoas codependentes, elas são pessoas fortemente ligadas emocionalmente a uma pessoa com séria dependência física ou psicológica ao álcool ou drogas ilícitas. Também o codependente ele é caracterizado por ter uma séria dependência com um comportamento complexo e destrutivo. Ou seja, uma pessoa que tenha um comportamento mais complexo ou destrutivo, como uma pessoa viciada em jogo, né, que é chamado de jogo patológico, né, ou uma pessoa que tenha um transtorno de personalidade borderline, ou um transtorno de personalidade narcisista, enfim, são pessoas que são ligadas emocionalmente a essas pessoas, né, que têm um desafio muito grande em seus comportamentos, né, um comportamento muito complexo e altamente destrutivo, né? O codependente ele também acredita que a sua felicidade, né, ela depende da pessoa que ela tenta ajudar. Então, dessa forma, ela se torna dependente emocionalmente dessa pessoa. Acaba pelo convívio, pelo drama, pelos desafios, né, ao longo do tempo, ela se torna um dependente emocional dessa pessoa que tem esse desafio, né, pela frente. Sendo, então, excessivamente tolerante e compreensiva com os abusos dessa outra pessoa, mesmo que essa outra pessoa, ou que esse abuso, né, esses abusos, né, eles sejam excessivamente controladores e esse comportamento dessa pessoa que está com desafio em sua vida seja perfeccionista ou até mesmo autoritária, né? Então, o codependente ele se torna dependente emocional dessas pessoas, os controladores, os perfeccionistas, os autoritários, tá? Então, como, vamos assim dizer, o codependente ele é viciado em se vincular a pessoas com sérios problemas de comportamento, geralmente quando sai de um relacionamento com uma pessoa, né, em que já foi desafiador para ela termina aquele relacionamento, rapidamente ela procura outra pessoa ou outro relacionamento e repete os mesmos comportamentos codependentes. Uma outra coisa que é bom destacar é que uma pessoa, ela codependente, né, ela possui uma obsessão em ser responsável pela vida do outro.
né? Então ela se torna também, de uma certa maneira, controladora da vida do outro, né? É comum também que os codependentes, pessoas que têm esse comportamento, elas desenvolvam sintomas muito relacionados ao estresse. Por exemplo, elas têm constantemente dores de cabeça, a gastrite, também desenvolvem depressão, transtornos de ansiedade. Então, é uma relação muito tóxica, muito pesada, muito difícil, em que a pessoa, em sua grande maioria, não vê condições de sair, não vê condições de resolver. Torna-se um ciclo vicioso de problemas, tentativas de solução, aí volta a ter os problemas, se torna um ciclo vicioso. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro é que tanto homens quanto mulheres podem se tornar codependentes, tá? Não é um comportamento específico de um gênero apenas, absolutamente, não. Ela pode acometer tanto homens quanto mulheres. Além disso, pessoas de posição socioeconômica e social diversa. Um codependente ele pode estar em qualquer hierarquia socioeconômica e social. É independente, se pobre, rico, classe média, não importa, né? Esse comportamento ele é tão tóxico, tão pesado, que a pessoa sente ansiedade, ela sente pena e ela sente culpa quando a outra pessoa tem um problema. Então ela se sente responsável em demasia pela vida dessa pessoa, né? E ela se sente inclusive forçada a ajudar aquela pessoa a resolver o problema. Seja dando conselhos que nem foram pedidos, mas ela já dá, né? Porque ela tem aquela ansiedade em resolver. Seja oferecendo uma série de sugestões ou tentando equilibrar as emoções dessa pessoa, né? Características dessa pessoa codependente, uma delas é a insegurança, né? Porque ela vive sempre para os outros e abandona a si mesma. É um comportamento do codependente. Ela é insegura, ela se abandona, ela vive para o outro, sempre. Ela não se valoriza. Ela sempre fará perguntas tais como o que você faria no meu lugar? Como você agiria? Ou seja, ela não tem aquela força interna, aquela estrutura interna capaz de lhe assegurar soluções para resolver problemas pessoais, né? Ela não acredita nela, ela não tem acesso a essa estrutura, a esse diálogo interno para resolver os problemas, né? Um outro fator que estimula essa dependência é o fato dela precisar sempre de alguém para tomar decisões, né? Então, por conta disso, ela se torna, olha, veja bem, o codependente, ele acaba se tornando uma pessoa controladora e manipuladora por conta disso, né? E por que razão isso acontece? Porque por essa insegurança pessoal que ela tem, essa incapacidade de acessar as estruturas internas psíquicas que lhe darão resposta aos seus problemas, e por não querer que ninguém saia do seu lado, da sua vida, né? Porque ela não pode ficar sem essas pessoas, ela não consegue viver sozinha. Uma pessoa codependente, ela duvida tanto de si mesma que ela não consegue enfrentar o mundo e a vida sozinha. Agora, para que uma pessoa saia de um padrão comportamental desse tipo, dessa complexidade, né? Difícil inclusive de sair, né? As sessões com terapia psicológica são necessárias, tá? Às vezes, eu acho que até a maioria das vezes, uma intervenção farmacológica é interessante e necessária, tá?
O Theta Healing também, ele ajuda, né? As sessões de Theta Healing. Ele ajuda porque o terapeuta ele pode acessar um trauma que ocasionou a essa condição codependente. Às vezes pode ser uma carência, pode ser um fruto de um abandono afetivo na infância, né? Então o terapeuta Theta Healing ele pode acessar esse período, ajudar a pessoa a encontrar soluções, né? Realizar uma coisa chamada downloads de sentimentos, né? Nutrir sentimentos potenciais que podem levar essa pessoa a ficar melhor, a sair desse comportamento. Enfim, o Theta Healing também ajuda, né, a essa pessoa sair desse padrão de comportamento. E o Reiki, o tão poderoso Reiki, a energia do universo, essa energia construtora, criadora, ela pode dar a essa pessoa a energia necessária para enfrentar esses problemas e ser um coadjuvante na terapia, nas sessões que essa pessoa precisa para realizar a sua saída desse padrão de comportamento. Tá bom, pessoal? Eu vou ficar por aqui, tá? Essa aqui é uma breve explicação sobre o padrão de comportamento codependente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.